meu povo, bora aqui no nosso canal Raposa News iniciar mais uma semana, vamos que vamos. Semana importantíssima, 2 jogos pela frente, mas para além dos jogos, muita coisa acontecendo nos bastidores do Cruzeiro, inclusive com uma notícia bombástica envolvendo Joia, tá? Joia no aspecto, né, de jogador talentoso das categorias de base do rival. Não tá entendendo? Você vai ficar comigo que você vai entender. É uma notícia que tá abalando aí, viu? O futebol de base de Minas Gerais. Antes de mais nada, já peço de maneira mais humilde o seu like, deixa aquele hype também por aqui no canal. Você acompanha as principais notícias através dos principais jornalistas que cobrem o maior de Minas e também das principais mídias que falam do nosso Cruzeirão. Bora ouvir o Samuca e bora te atualizar sobre muita coisa importante nesse início de semana, semana cheia, mas com bastidores fervendo, vem comigo. Nesta segunda-feira, começando com o jogo do Cruzeiro no feminino, hein? Cruzeiro em campo, time do técnico Jonas Urias, 9 horas da noite, Arena do Jacaré em Sete Lagoas, o duelo com o Corinthians. Corinthians que lidera o Campeonato Brasileiro Feminino A1 e o Cruzeiro tem aí uma ótima oportunidade. Corinthians tem 25 pontos em 10 jogos, o Cruzeiro tem 17. O Cruzeiro está na 8ª colocação e é um jogo muito importante. O duelo então com o líder, as cabulosas em campo, e quem puder ir na Arena do Jacaré em Sete Lagoas para prestigiar é sempre muito importante. O Cruzeiro que está desde ontem à noite aqui em Buenos Aires, Hotel Madeiro. Temos inclusive toda a lista dos relacionados, com o Bruno Rodrigues ficando à disposição e o Ney Servídia Real, informação que ele treinou normalmente ontem no CT do Corinthians e integra a delegação. Quem não veio, o Arroio, o equatoriano que está suspenso. Aliás, é uma grande dúvida aí o que o Arthur Jorge vai fazer para a vaga de Arroio, que cumpre suspensão pela expulsão diante da Católica. Estão aqui em Buenos Aires os goleiros Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito, os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba, os laterais Fagner, Kaique e Cauã Moraes. Para o meio campo tem Christian, Gerson, Japa, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Juan Gabriel, o garoto Juan relacionado. Para o ataque, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Caio Jorge, Kenji, Marquinhos, Ney Servídia Real, Sinisterra e Wanderson. O Cruzeiro que tem aí então 25 jogadores para este compromisso, 3 goleiros, um será cortado e mais um jogador de linha. Aí vamos ver o que fará o Arthur Jorge para a composição do grupo que fica à disposição. 11 titulares, 12 suplentes no duelo desta terça-feira. Muitos cruzeirenses já aqui em Buenos Aires, muitos chegando hoje, muitos chegando amanhã. Pela expectativa, teremos aí os 2.000 cruzeirenses, que é a capacidade que foi reservada na Bombonera. E pela movimentação, o espaço vai estar lotado. O torcedor do Cruzeiro gosta muito. E quando é jogo de Copa, assim, uma decisão como essa para o Cruzeiro, a turma veio prestigiar, veio apoiar. O Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde com um treinamento em Ezeiza, no CT do River Plate. O Cruzeiro vai fazer este último treinamento e amanhã é o compromisso então diante do Boca Juniors. Como eu disse, uma grande dúvida, quem joga na vaga do Arroio, e em termos aí de última partida, acho que o Arthur Jorge acabou escalando o Cruzeiro ideal. Então, qualquer mudança seria aí uma grande surpresa em relação à equipe que iniciou diante da equipe do Palmeiras. Seguimos acompanhando e convidando todo mundo, porque nesta segunda-feira tem estreia na Samuca TV, hein? Eixo Azul, a partir das 5h30 da tarde, é o programa que antecede ali a nossa live das 19 horas, então todo mundo está convidado. Rodrigo Genta, Gustavo Reis, Bernardo e Luca da Cruzeiro Stats, todo mundo ao vivo a partir das 5h30 da tarde, falando mais de Cruzeiro aqui na Samuca TV. Para a gente fechar, rodada do Campeonato Brasileiro encerrada e o Cruzeiro terminando a rodada na 13ª colocação. Cruzeiro com 20 pontos ganhos, ficando 2 pontos à frente do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Corinthians. O Cruzeiro que empatou com a equipe do Palmeiras no jogo fora de casa e agora em termos de Campeonato Brasileiro serão 2 partidas em casa. Os jogos desse domingo, Santos 0, Coritiba 3, Bahia 1, Grêmio 1, Botafogo 3, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2, Vitória 0, Chapecoense 2, Remo 3, Atlético Paranaense e Flamengo 1-1. Palmeiras é o líder, 35, Flamengo o segundo, 31, Fluminense o terceiro, 30, São Paulo o quarto, 24, fechando o G5, o Atlético Paranaense com 24 pontos. Cruzeiro na 13ª colocação, então, com 20 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º, Corinthians, 18, 18º, Remo, 15, 19º, Mirassol, 13, e na lanterna, a Chapecoense com apenas 9 pontos ganhos. Cruzeiro, então, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento,
4 pontos atrás do quinto colocado, que é aí que dá aquela vaga para a pré-Libertadores. Falamos do Cruzeiro, diretamente aqui de Buenos Aires, com as primeiras do dia na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio. Bora complementar, meu povo, porque como eu já tinha adiantado aqui no início, olha, alerta de resenha, alerta de infobombástica. Bora, sem enrolação, tem mais informações aqui, tá? Após essa notícia que eu vou trazer aqui sobre a base, sobre joia da base, mas bora pra ela então logo de cara. Deixa eu colocar na tela pra vocês aqui, é o seguinte, tá? São duas fontes diferentes, tá? Primeiramente, o jornalista Henrique Rocha tweetou isso aqui no Twitter, ele é atleticano, enfim. E também temos aqui matéria do pessoal do No Ataque sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né? O Henrique Rocha, ele trouxe essa notícia antes do No Ataque, tá bom? Então, não sei se alguém soprou pra ele que isso iria sair, né? Vazar, ele trouxe antes. A visão dele sobre a situação, ela é um pouco diferente daquilo do que o No Ataque apurou. Mas bora primeiramente aqui pro tweet do Henrique Rocha. Enzo Fortes. Enzo Fortes é o nome dessa joia do Atlético. Ele tem aí seus 10 anos, 9 para 10 anos, e é considerado a maior joia da base do Atlético, dentre sub-10, 12, 14, 15, 16, 18, sub-20. Ele tá acima em termos de expectativas até do Veneno, que para muitos é um jogador que para daqui a pouco, daqui a alguns meses, um ano, está no time principal do lado de lá. É esse nível, tá? Então é por isso que o barulho tá tão grande. Então vamos lá. Menino que joga muita bola, futuro muito promissor. Atlético fazendo de tudo para cuidar do garoto. O pai, cruzeirense, encrenqueiro, queria mandar na comissão técnica do clube. Até a forma como o treinador escalava o time para jogar a favor do filho. O rompimento do pai com o Atlético, ou seja, ele traz que o pai rompeu com o clube. Houve um jogo, né? O menino foi substituído pelo técnico. O pai não gostou e brigou com todo mundo da comissão. E decidiu tirar o Enzo Fortes do Atlético. O pai é cruzeirense. E dizem no bastidores que o Cruzeiro chegou a grana nele. Enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. Já vou falar pra vocês que eu dei uma entrada aqui no Instagram do moleque e tem quase 0 fotos dele com a camisa do Atlético, rapaziada. Eu não sei se apagou algumas postagens recentes ou se a relação dele com o Atlético é fria desse jeito. Porque o moleque, ele pertence ainda à base do Atlético. O cara tem já até patrocínio com a Puma, pra vocês terem noção. Esse patrocínio faz mais de um ano. É esse o nível do jogador que tá gerando essa polêmica. A matéria do No Ataque traz o seguinte, ó. E aí agora a matéria já coloca o Palmeiras na parada. Joia de 10 anos da base do Atlético vai para o Palmeiras? Veja o que apuramos. Destaque das categorias juvenis do Atlético, Enzo Fortes teve saída especulada para o Palmeiras. No Ataque apurou a situação. O que o No Ataque trouxe aqui na matéria, pessoal? Tá? Vou até adiantar aqui para vocês. O No Ataque trouxe que o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Não é Rodrigo Sampaio, né? Deixa eu pegar o nome do... É o João Paulo Sampaio. Isso. O João Paulo Sampaio, que é o diretor de base das categorias de base do Palmeiras, teria agendado um teste. Olha isso aqui. Teria agendado um teste na base do Palmeiras para o Enzo Fortes. Só que o João Paulo não sabia, e esse cara tem um histórico de ser muito mau caráter em aliciar jogadores de base de outros clubes, né? O João Paulo não sabia que ele era jogador do Atlético e quando descobriu teria desfeito a avaliação. Aí eu te pergunto, um pai, um staff, um empresário que tá muito bem, né, colocado o seu filho em um clube, ele vai ficar agendando avaliação em outro clube? O que eu quero dizer com isso? Que a informação do Henrique, ela me parece que
ela é corretíssima. Jamais o pai do atleta ele estaria fazendo agendamento de avaliação em uma outra equipe se realmente ele não tivesse rompido com seu atual clube. E nessa eu confio no que o Henrique trouxe. É capaz do Cruzeiro aplicar um chapéu histórico no seu rival, principalmente se daqui a 5, 6 anos o Henrique realmente se mostrar o jogador que ele se mostra com 10 anos, onde ele sobra, inclusive quando é acionado, por exemplo, no Sub-12. Você consegue achar aí highlights dele, melhores momentos, com jogadores que você vê que é maior, mais velhos do que ele, e ele sobra. Não sei se é padrão Esteban, que nessa idade ali no Sub-12, Sub-13, sobrava quando jogava contra o Sub-15. Não sei se é, o futuro vai dizer. Mas, cara, polêmica grande. E como disse o Henrique, veremos cena nos próximos capítulos. Vamos ver se realmente o Cruzeiro fez proposta, como parece que o Henrique comentou, né, que fez. E se o Cruzeiro vai conseguir fazer com que muitos atleticanos se revoltem caso essa pulação de cerca aconteça, tá bom? Pra complementar aqui, rapaziada, o nosso noticiário, duas informações. Primeiramente, Alexander Barbosa, tá? Zagueiro do Palmeiras, jogou ontem zagueiro do Botafogo, ele ainda é do Botafogo, jogou ontem, né, contra o Corinthians. E após o jogo, ele completou o 12º jogo, e após o jogo ele desabafou, né? Falou da situação dele com o Botafogo e disse, olha, praticamente me expulsaram daqui. E aí ele revelou que o Cruzeiro fez proposta por ele. O Palmeiras fez uma proposta inicial, o Cruzeiro chegou colocando mais dinheiro, mas no final das contas, pelo motivo que aí não foi explicado, o Barbosa realmente vai pro Palmeiras. Ontem foi o último jogo dele com a camisa do Botafogo. O Cruzeiro chegou tarde, infelizmente, um bom zagueiro que chegaria mais barato do que, por exemplo, esse aqui, né, do nosso próximo assunto, que é o Igor Júlio. Igor Júlio é um jogador, né, um pouco mais jovem, mas que vai custar mais dinheiro. O Alexander Barbosa já tá no futebol brasileiro, já entregou aí título de campanha de Brasileiro de Libertadores, né? E o Igor Júlio, a gente sabe do seu potencial, mas, repito, é uma certa incógnita. Quanto tempo que ele vai chegar para se adaptar? Quais realmente são as condições técnicas do Igor Júlio? Eu tenho uma grande dificuldade de entender. Mas tá aqui a informação também pra gente complementar o nosso noticiário, de que o Brighton recusou a primeira oferta do Cruzeiro de 5 milhões de euros, tá? A informação aqui do Felipe Silva, do Fala Fonte, mesmo programa que tem o Bruno Andrade, tem o André Hernan, a informação do Felipe é de que a recusa ainda ela não foi formalizada, mas ela já aconteceu, tá? E aí o Cruzeiro vai fazer uma nova proposta. A ideia do Brighton é receber 6 milhões de euros mais bônus. O Cruzeiro, a primeira oferta foi só de 5 milhões de euros. Também veremos cena nos próximos capítulos, mas é bem provável que esse negócio saia, principalmente agora, né? Com os jogos de maio acabando, todo mundo pensando em Copa do Mundo e os clubes, no caso que o Cruzeiro, trabalhando muito no mercadão da bola em reforçar esse elenco do Arthur Jorge para o segundo semestre. Falado, pessoal, então tá aí, passamos a limpo aí em termos de algumas notícias importantes. Essa treta, né, que tá acontecendo aí nos bastidores em Minas Gerais, envolvendo o Atlético, o Joia, o Cruzeiro, Palmeiras, enfim. Então tá atualizado, se chegou no finalzinho do nosso conteúdo, já sabe, de maneira muito humilde. Eu te peço, deixa aquele like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima, pessoal. Tamo junto.